minha gestão do tempo. E se nós queremos chegar a ir para um próximo nível, nós iremos passar pela gestão do tempo, sim, porque o dia só tem 24 horas. Então, o que nós precisamos fazer? Administrar de forma muito mais equilibrada, de consciência, saber o que é importante e o que não é importante. E a leitura desse livro está me ajudando a eu chegar a melhorar a gestão do meu tempo, e quero também que você possa pegar algumas informações, aprimorar sua gestão do tempo, para sobrar dinheiro, para você aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, aqui, nesse capítulo de hoje, ele fala assim, o Brian Tracy: concentre-se nas áreas que geram resultados fundamentais. Ele diz o seguinte: quando você concentrar todos os seus recursos físicos e mentais, sua capacidade de resolver problemas se multiplica. Então, é isso que nós estamos aqui, aprendendo a gerir melhor o nosso tempo. Então, se você, ou hoje, você é um empreendedor, ou se você é um empregado, você tem que se perguntar o seguinte: por que você está na folha de pagamento? Por que você recebe aquele valor X no final do mês? Então, se você foi contratado, ou se você está administrando, você está empreendendo, você tem que se pagar. Então, aquele valor, você foi contratado e você está neste lugar para quê? Você está nesse lugar para poder receber um valor, mas você tem que entregar algo. Então, se você está na folha de pagamento, se você é um empreendedor, você tem contas para pagar. Mas será que você está entregando tudo o que você foi contratado para executar? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo, e você precisa saber se você realmente entrega tudo o que você foi contratado para fazer. Então, o Brian Tracy diz o seguinte: na verdade, a maioria das pessoas não sabe ao certo por que continuam empregadas. Se você também não sabe e tem dúvidas sobre quais os seus resultados é pago para alcançar, acaba tendo dificuldade para dar o seu melhor, conseguir um aumento ou receber uma promoção rapidamente. Então, nós estamos num momento, uns meses, muito tensos, muitas pessoas perdendo aí uma colocação, perdendo uma renda, mas muitas das vezes você não sabe por que você está naquele local, o que você pode entregar para melhorar o resultado da onde você está, a sua entrega possa render resultado satisfatório, que vai agregar, seja você empregado, seja você empreendedor. Então, você tem que se perguntar: o que eu posso fazer aonde eu estou hoje para gerar, para agregar, para dar mais resultados? Porque tem horas que você se perde, você tem que cumprir 8 horas, eu tenho que trabalhar 10 horas, não importa o que trabalhar, o quanto tempo você fica neste local. O que eu preciso e o que eu posso oferecer para agregar no local onde eu estou? Porque, afinal de contas, a sua entrega vai acabar te dando um resultado que vai ajudar você no final do mês, pagar as suas contas, você, no final do mês, você se sentir satisfeito com as suas entregas. Já pensou sobre isso? Se a sua entrega está em sintonia com o valor que você recebe todo mês, ou não, ao contrário, se você entrega mais do que recebe, então isso você tem que se perguntar, e essa leitura nos faz repensar sobre tudo isso. Outra coisa importante que o Brian Tracy fala: você foi contratado para obter resultados específicos. Eu faço uma pergunta para você que vai assistir essa live em um outro momento, ou você que está aqui comigo: você sabe quais são os resultados específicos pelos quais você foi contratado? Você sabe o que o empregador, no lugar onde você está, se você está empreendendo, você está entregando tudo que efetivamente você pode entregar? Então, você tem que saber exatamente quais resultados específicos você tem que gerar. Outro ponto aqui que ele nos aponta: seu trabalho pode ser dividido em 5 ou 7 áreas de resultados chaves. Então, a nossa live de hoje é justamente encontrar e identificar as nossas resultados chaves que nós podemos entregar no lugar onde estamos. Então, quais são os pontos chaves
Da onde você está? Quais são esses resultados, essas entregas que você tem que fazer, que tem que entregar, que pode gerar resultados e ter resultados extraordinários? Isso que é o nosso trabalho, identificar aonde nós podemos atuar, aonde nós vamos agir para que essas entregas possam melhorar nosso ambiente de trabalho. Outra coisa que é muito importante, ele diz, as áreas de resultados-chave são aquelas da sua total responsabilidade, cujas tarefas só você pode realizar. Tem horas que nós acabamos executando tarefas que não são de nossas responsabilidades, mas isso toma o nosso tempo. E as nossas responsabilidades vão ficando em último lugar. E na hora de você fazer a sua entrega, falta tempo, falta energia. Então, nós temos que repensar a forma como nós encaramos o lugar onde nós estamos, no trabalho principalmente. Porque quando a gente acaba fazendo tarefas que não são de nossas responsabilidades, acaba a gente tomando um tempo, não só do trabalho, mas um tempo que você poderia destinar à sua família, para você se relacionar melhor com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos. Então, quando nós não temos a clareza do que nós temos, quais são as tarefas mais importantes, as tarefas que podem ser delegadas, você faz, e as tarefas que é de sua responsabilidade fica por último lugar e você acaba não fazendo, ou acaba tirando tempo de você estar desfrutando com a sua família e com seus filhos. Então, é essa observação, é esse o insight que eu estou recebendo nessa leitura desse livro, em que eu gostaria que você também começasse a refletir sobre tudo isso que eu estou compartilhando aqui. Então, agora ele fala aqui das possíveis áreas de atuação, de resultados chaves, que você tem que ter atenção. Lembre-se que essas funções são funções vitais do corpo, da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, da frequência respiratória, atividades cerebrais, ou quê? No seu local de trabalho. Então, você tem que pensar que são órgãos muito importantes em que você tem que tomar essa responsabilidade, aceitar essa responsabilidade e dar o seu melhor nesse local onde você está. Lembrando sempre que hoje você está no local que você precisa estar. Esse local de trabalho onde você está é porque você precisa aprender algo sobre o trabalho ou algo sobre os relacionamentos das pessoas que fazem parte daquele ambiente. Então, ninguém está no lugar que não deveria estar. Nós estamos nos lugares em que nós precisávamos estar para aprender algo que nós ainda não tínhamos o domínio. Então, é importante você saber se aonde você está é o local exato que você precisa, porque você precisa aprender algo neste ambiente. Então, aqui, ele vai falar agora, o Brian Tracy traz aqui, as 7 grandes áreas de gestão, de vida também, não só gestão e de venda, mas de vida, que você precisa identificar todos os dias, no ambiente onde você está, seja na sua casa, seja no seu ambiente de trabalho, você tem que identificar essas áreas vitais, essas áreas que precisam de você, em que você vai verificar quais delas são vitais e que isso você vai assumir essa responsabilidade de entregar o seu melhor, e qual outras áreas você pode o quê? Delegar. Sim, nós temos que aprender a delegar. Muitas das vezes, a gente não cresce de uma forma muito mais rápida porque nós achamos que só nós podemos fazer aquela atividade, aquela situação, resolver aquela situação, só nós somos capazes. Mas não é verdade. E com isso a gente acaba impedindo, limitando a nossa evolução e também a evolução financeira, não só a pessoal, mas também a financeira. Então, nós temos que aprender a delegar. Mas como você vai aprender a delegar? Você tem que identificar aquelas funções vitais, que é aquela que só você vai saber, e aquelas que podem ser delegadas. Essa é a primeira lição que nós temos que aprender, a identificar todas as obrigações que nós estamos fazendo ao longo dos últimos anos e que muitas delas podem ser delegadas. A gente só precisa começar a confiar. Ter uma lição muito importante que o ano de 2021 me ensinou é o seguinte, que quando nós temos muitas tarefas a executar, nós
precisamos aprender a delegar. E como nós temos que delegar? Como nós podemos delegar? Nós contratamos alguém ou pedimos para pessoas nos ajudar nesse processo que estamos. A primeira é o quê? Você vai fazer junto com a pessoa. Faça junto com a pessoa uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses. Vai depender muito de cada situação. Acompanhe essa pessoa, ensine essa pessoa a te ajudar. Vá primeiro dando uma atividade, depois vai dando outra atividade, vai acompanhando. Esse é o primeiro passo, pegar pela mão, ensinando como você faz e como você gostaria que a pessoa fizesse. Então, ensine, tenha paciência de ensinar, porque ninguém nasce sabendo as coisas. Então, ensine. O segundo passo é o quê? Você começar mandar ela fazer as coisas e quando ela finalizar, você faz o quê? Você vai verificar se o que ela fez está de acordo com o que você ensinou. Então, você vai checar essa função que você delegou. Esse é o segundo passo. O terceiro passo, qual é? O terceiro passo é você confiar. Mas se você primeiro a treinou, se depois você começou a delegar, mandou ela fazer, depois você foi checar, teve a confiança, está executando de acordo com o que você ensinou, aí você passa a deixar a pessoa executar. É claro que você, que sempre fez essa tarefa, vez ou outra você vai verificar, vai checar para ver se a pessoa está fazendo exatamente como você ensinou. Então, essa foi uma das grandes coisas que eu aprendi, porque eu era uma pessoa muito de executar tudo. Então, eu ficava sobrecarregada por demais. Então, eu aprendi a delegar. Então, não é fácil. Tá? Eu sei disso, mas nós precisamos, se nós queremos crescer, se nós queremos ir para um próximo nível, nós temos que aprender a delegar tarefas que podem ser delegadas. O que nós temos que aprender aqui é o quê? É nós aprendermos a entregar, mas com um acompanhamento, não simplesmente passar a tarefa para o outro, e se você não treina, como você vai querer depois cobrar se você não ensinou? Então, primeiro ensine, acompanhe, depois começa a soltar, dê para ele a liberdade de fazer o que você ensinou, verifique, e por último você começa a soltar, mas nunca esqueça, se você é o líder, você vai ter sempre que revisitar esses lugares para você não ser surpreendido. Então, delegue, mas com responsabilidade. E assuma para você aquelas tarefas que só você pode fazer. Então, essas tarefas não podem ser delegadas, tá certo? Então, aqui, o Brian Tracy diz, no campo da gestão, as áreas resultados-chave são o planejamento, essa tarefa é sua. Planejar é do líder, tá? A organização também, o trabalho em equipe. Eu verifiquei durante a minha vida toda que esse trabalho em equipe depende muito do líder. Se você é um bom líder que sabe escutar, sabe falar, sabe se posicionar, a sua equipe vai ser uma equipe maravilhosa. Então, você tem que aprender, muitas das vezes, a ter as ferramentas de um bom líder. Então, seu trabalho em equipe, a sua equipe vai ser um reflexo seu. Então, você tem que tomar muito cuidado com que tipo de liderança você está exercendo sobre a sua equipe. Então, você precisa verificar. Então, a sua equipe vai ser um reflexo seu. Se a sua equipe está pecando, a culpa não é da equipe, a culpa é do líder. É o líder que precisa fazer um aperfeiçoamento, é o líder que tem que aprender novas ferramentas, é um líder que vai colocar o quê? Vai colocar a sua identidade nessa equipe. Então, muitas das vezes, se a equipe não está redonda, a culpa é do líder, não é da equipe. Porque se o líder não se posiciona, se o líder não diz o que quer, se a empresa não tem um código de cultura, quem chega vai impor a sua. Então, a empresa tem que ter um código de cultura. A empresa e o líder tem que dizer para onde quer caminhar, tá certo? Outro ponto que é muito importante, a delegação de tarefas. E quem delega?
é também o líder. O líder que tem que identificar quais são as tarefas importantes e quem são as tarefas que podem ser delegadas. Então, o líder tem que aprender a delegar. A supervisão. A supervisão não é uma supervisão que você tem que fazer diariamente, nem semanalmente, mas você pode delegar, por exemplo, a entrega de relatórios semanais, encontros de 15 em 15 dias para fazer o alinhamento. Então, você vai soltando, mas sempre tem uma supervisão. Ou você treina alguém para exercer essa função de supervisor, para verificar o que está acontecendo, para que você tenha liberdade. Muitas das vezes, o empreendedor, a pessoa que trabalha sozinho ou com uma pequena equipe, às vezes não cresce porque você pega para você todas as responsabilidades. E aí falta tempo para quê? Para você ter criatividade. Você que é empreendedor, você que quer empreender, o seu melhor ativo é a sua criatividade. É você que tem que estar com os olhos abertos, é você que tem que buscar novos conhecimentos, é você que tem que buscar novas ferramentas para você colocar no seu ambiente de trabalho, para você crescer, para você ser diferente. Então, é você que tem que ter a criatividade. Então, observe muito isso. Outras coisas, medição de resultados. Nós precisamos medir o que nós estamos entregando. Nós temos que ter alguma forma de medir o que nós estamos fazendo para ver se nós estamos indo na direção correta. Porque, muitas das vezes, se você não tem uma forma de medir as suas entregas, você vai ficar muitos anos colocando energia, colocando dinheiro, e vai chegar um tempo que, se você não tiver como medir as suas entregas, você vai parar de fazer aquela atividade. Então, lembre-se sempre, você líder, comece a medir seus resultados. E outro são os relatórios, em que você pode delegar para alguma pessoa fazer esses relatórios, mas você, como líder, você tem que verificar esses resultados. Eu posso dizer e posso compartilhar com vocês. Eu estou no processo, eu estou aprendendo a delegar, estou aprendendo a olhar relatórios para verificar se eu estou indo na direção certa. Então, eu quero aqui compartilhar com vocês. Nem sempre você olha o relatório e você não vai entender. Então, se você não entende, contrate alguém para junto com você, te explicar aqueles relatórios para você entender e verificar se a tua entrega, se o seu tempo, se o seu dinheiro está sendo bem gasto. Tá certo? Então, o que mais que você tem que observar? Então, você tem que ter clareza essenciais. Você precisa fazer uma listagem de todas as suas funções que você vem fazendo nos últimos tempos. Veja qual aquela tarefa, se você tivesse que fazer apenas uma tarefa, qual a tarefa você iria fazer em um dia só. Então, se você olhar, você tem mais de 10 tarefas para fazer, e se alguém disser para você, escolha uma delas, você vai saber que aquela tarefa que você escolheu em primeiro lugar é a tarefa mais importante. Então, dentro de uma lista de 10, a segunda tarefa que você teria que fazer, se você não pudesse fazer mais nenhuma, já escolheu a primeira, a segunda, qual delas? Então, essa seria a tarefa mais importante. A outra é o quê? Você procurar saber qual, dentro da primeira, segunda, a terceira mais importante de uma lista de 10. Então, essa é a tarefa mais importante que você tem que fazer. Então, você vai começar a verificar que essas tarefas é você que tem que assumir. As outras podem ser delegadas, as outras podem ser eliminadas. Algumas tarefas que você faz hoje podem ser eliminadas, nem delegadas podem ser eliminadas. Isso nós já abordamos na live anterior. Então, o mais importante aqui é você listar as funções que você executa hoje, é você reconhecer, se você tivesse que fazer apenas uma por dia, qual delas você faria? E com isso você vai conseguir identificar as tarefas mais importantes, tá bom? Atribua notas, né? Atribua nota de importância para cada tarefa. Quando você vai procrastinando as tarefas, é sinal que você não está colocando aquelas energias suficientes para desempenho. Talvez aquela tarefa que você está procrastinando não seja uma tarefa tão importante. Porque se você procrastina, ela não é importante, ela não é relevante. Então, essa tarefa
pode ser delegado, mas você que vai ter que avaliar de acordo com o número de importância que você vai colocar quando você fizer a sua lista. Muitas das vezes, você só vai identificar qual é a tarefa importante quando você faz a lista e quando você vai colocando o grau de importância de cada uma delas. Tá certo? E uma pergunta que você tem, uma grande pergunta que você vai ter que fazer para você: que habilidades preciso desenvolver e realizar bem para exercer um grande impacto positivo na sua função que você exerce hoje? Se hoje você te falta uma habilidade, você pode e deve buscar esse aprendizado. Você deve buscar aprimorar essa habilidade. E uma coisa que o Brian Tracy compartilha aqui conosco, que é muito importante, que é o seguinte: a boa notícia é que é possível aprender todas as habilidades profissionais para você trabalhar, para você empreender. Todas e qualquer habilidade pode ser aprendida. Basta você o quê? Focar. Basta você identificar para você aprimorar e melhorar os seus resultados que você pode aprender. Então, identifique hoje, dentro do que você já faz, porque tudo começa, a transformação começa no ambiente a qual nós estamos hoje. Não espere melhorar, não espere mudar de trabalho, não espere mudar de fazer migração de carreira, não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, hoje, no lugar que você está, de acordo com a renda que você ganha hoje, no lugar que você está hoje, o que você pode melhorar na sua entrega para você ter um resultado melhor? Comece aonde você está, tá certo? Então, o Brian Tracy fala assim: para aumentar a produtividade, como você vai aumentar a sua produtividade? Identifique as áreas de resultados-chave em seu cargo, na sua função. Anote os resultados importantes que você precisa alcançar. Atribua uma nota de 1 a 10 em cada área. Depois, determine a habilidade fundamental que o ajudará a sair muito melhor desta função. Então, essa é a técnica que o Brian Tracy trouxe para a gente. Você faz a listagem, vai numerar de 1 a 10 e você vai identificar o grau de importância de cada uma dessas áreas. Mostre a lista para, se você trabalha, é empregado, para o seu supervisor, para o seu chefe. Se você é um empreendedor e tem outros colaboradores, chamam os seus colaboradores e juntos vão trocando uma ideia, porque onde há mais de uma cabeça pensando, certamente os resultados serão muito melhores. Converse, troque informações para você aprimorar aquela ideia e aquela listagem que você fez. Peça um feedback honesto. As pessoas, quando você se coloca no lugar de escuta, as pessoas acabam falando a verdade. Então, quando você se coloca no lugar, eu quero aprender, eu quero melhorar, as pessoas irão compartilhar com vocês, irão te dizer: olha, eu acho que o caminho, em vez dessa tarefa, você deveria executar a outra. E assim você vai melhorando a sua visão e o que você precisa identificar das tarefas importantes para você ter um resultado extraordinário. E você só consegue evoluir quando se abre para opiniões construtivas, é o que eu acabei de falar aqui. Converse sobre as conclusões com a sua equipe, com seus colegas de trabalho, converse com a sua família, chame a sua família também. A família é muito importante a gente escutar a nossa família, porque sempre eles vão ter alguma coisa a nos falar que, às vezes, nem sempre a gente vai aceitar, mas com o tempo a gente vai processar melhor a informação e podemos aprimorar aquele entendimento. Habitue-se a realizar essas análises regularmente ao longo de toda a sua carreira. Nunca pare de evoluir. Então, o que você precisa entender? Que nós estamos aqui em evolução, que nós aqui estamos aprendendo e que nós precisamos, sim, buscar entendimento. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa experiência, que a leitura do Brian Tracy tá me ajudando nesse meu processo, e gostaria que ajudasse no processo de vocês.